pelo brilhantismo e a simplicidade, apontando caminhos. Vamos agora à nossa ilustre convidada, e, se eu não me engano, é a única mulher que vai participar das duas mesas, viu? Você vai falar por todas as mulheres do Brasil e do mundo agora. Muito bem. Doutora Denise Lucena, professora da Universidade Federal do Ceará. Bom dia a todos. Cumprimento aqui os presentes e os meus colegas de mesa, em nome do senador Paulo Paim. Aproveito para agradecer esse momento importante e, principalmente, pela relevância de chamar para discutir reforma tributária a Academia Brasileira, os professores de Direito Tributário e os procuradores da Fazenda Nacional, categoria da qual eu faço parte. E estamos aqui, a importância disso, porque nós somos os técnicos que trabalhamos no governo federal e somos responsáveis pela cobrança do crédito, pela manutenção do crédito. Nós entendemos de tributos federal, seguramente entendemos muito bem do que fazemos, e por isso é muito importante a presença nesse foro. E acho que podemos trazer ideias aqui relevantes e alguns debates. O primeiro ponto em relação à reforma tributária, senador, eu tenho me preocupado bastante, tenho acompanhado o movimento no Brasil, tenho participado de vários eventos em direito tributário, e os debates estão sendo acirrados. O único ponto de consenso que eu posso dizer que nós temos, toda a comunidade jurídica e os técnicos no Brasil, um consenso de que, como está, não dá mais. Não temos mais como manter um sistema tributário com regras de 1966, de um Código Tributário Nacional, de uma Constituição de 1988, num modelo do século XXI completamente diferente, inusitado e que não esperávamos. Não tínhamos previsão para essa mudança dos bens intangíveis, da economia digital, uma série de problemas que surgem hoje que as nossas leis simplesmente não alcançam mais. Eu acabo de chegar de um evento internacional, que foi a IFA, em Londres, onde se reúnem ali 2.000 tributaristas do mundo inteiro, e lá já discute a tributação sobre a Lua, sobre o espaço, onde estão os satélites. Estamos discutindo coisas importantes lá fora. Tributação sobre crédito de carbono, a questão ambiental, discussões muito contemporâneas, e, às vezes, o Brasil, a gente fica naquele vai e volta, como se estivéssemos isolados do mundo. Então, partir para essa discussão já é de suma importância, e as propostas apresentadas, tanto a PEC 45 quanto a 110, já tem seu mérito de iniciar o debate. Estamos aqui discutindo. E esse debate, infelizmente, aí eu faço aqui uma análise crítica, ambas estabelecem simplificação do sistema tributário nacional, é o que queremos, manutenção da carga tributária, acho que não queremos, é consenso, ela é alta sobre o cidadão brasileiro, ela é altíssima. Será que manter essa carga trará justiça tributária? Eu tenho as minhas dúvidas. E manter a mesma participação atual para a divisão dos tributos dos entes federados. Essa proposta, esses três objetivos são os expostos no relatório da PEC 110, a que eu trago aqui para discussão. E quando eu coloco essa reflexão, que eu acho um pouco difícil manter isso, e eu faço aqui um apelo nacional para se debater a reforma tributária, cidadão brasileiro, leia o texto, peguem os dois textos, não são longos, as justificativas são pequenas, até uma tem 20 páginas, a do CECIF, bem detalhada, a outra tem 3, os relatórios. É preciso ler o texto com cuidado para entender o que está sendo proposto. Semana passada, eu estava presente com o senador Raul e com o representante do CECIF. Cada um afirma do seu lado que a reforma está passando, que é ponto pacífico. Chegam a falar que passa esse ano. E eu fico bastante surpresa de escutar isso, que eu fico até temerosa, calma. Como é que passa esse ano? As pessoas estão vendo isso, nós estamos começando os debates praticamente agora. Falávamos na PEC 110, que substitui a de 2004, mas agora num outro contexto. E o mais importante, para se alcançar o que promete, nas duas PECs, ambas falam de simplicidade. Eu preciso dos dados. Nós somos juristas, não somos economistas nem estatísticos. Cadê os dados? Essa é a minha maior preocupação, senador. Eu trago essa analogia que eu tenho feito com a cidade de Brasília. Eu sou brasiliense e tenho um sujeito que eu gosto muito, eu sou cearense de coração, porque já estou radicada ali há muitos anos,
Mas Brasília sempre é esse espanto arquitetônico. E quando eu, no colégio, estudava aqui a construção de Brasília, se fala em Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, e se fala muito pouco de quem colocou esse canto arquitetônico, como dizia Jorge Amado, em pé. O calculista Joaquim Cardoso, o engenheiro calculista que calculou toda a forma de colocar tudo isso, inclusive o Senado, em pé. Ninguém ligava muito. Um sonha, o jurista sonha, eu quero simplicidade, eu quero igualdade, eu quero redução da carga, os entes federativos respeitando o princípio da federação. Mas eu preciso do economista e do estatístico com seus dados. Os dois projetos, eu analisei cuidadosamente o relatório, a justificativa. Eu não tenho nenhum dado econômico. Eu quero isso, mas eu quero a comprovação exata que a unificação dos 9 tributos do IBS e os 6 do IBS da PEC 45 vão conseguir manter a redução. Eu tenho um temor muito grande que essa reforma, como está proposta, focada no consumo, a carga recaia novamente para a sociedade brasileira. O senhor começou aqui, senador, falando que sempre quebra para o lado mais fraco, acho que a expressão era mais ou menos essa, e é muito real. A reforma, a PEC 45, principalmente, ela está com um foco muito grande no consumo. E, estranhamente, a 110 também, estranhamente se fala em acabar com a regressividade. Como? O maior problema dos sistemas tributários, os internacionais e o nacional, é o excesso da tributação sobre o consumo. Temos uma vantagem muito grande, que eu considero uma vantagem na PEC 110, que, pelo menos, ela está indo além do consumo. Que essa reforma venha por alterar a Constituição, que provavelmente será necessário, ou por medidas infraconstitucionais. Nós já podemos ir fazendo alguma coisa. Mas, para essa ampla revisão do sistema tributário nacional, eu preciso paralelo dos números, dos cálculos que me mostrem que esse eixo de criação do IBS, que é essa unificação dos tributos sobre o consumo, não irá massacrar o consumidor brasileiro. A minha preocupação, eu vejo os estados, os estados já falam que vão aprovar, segundo me informaram, os representantes do CECIF, que todos os estados brasileiros concordam com a PEC 45, parte dela em relação à criação do IBS. Porque vai tudo para os estados. Claro, se eu fosse do estado, eu também estaria feliz com isso. Os municípios estão concordando parcialmente. A União, eu preciso desse número. Se está tirando 7 tributos da União, dos quais as contribuições, e que isso vai manter a carga, a repartição da receita tributária. Me mostrem esses dados e a gente passa a acreditar nessa defesa. Então, a minha reflexão maior é essa junção para um discurso coerente, para uma defesa equilibrada com números. Sem isso, a gente não vai passar da velha retórica brasileira, discutindo algo que não temos certeza da aprovação e do efetivo, da possibilidade da justiça fiscal. A previsão da criação de um imposto seletivo para manter a seletividade do sistema tributário. Esse imposto seletivo ficaria com a União. E aí nós temos que começar a trabalhar algumas questões importantes, que eu já vou mencionar em relação ao imposto seletivo. Essa incorporação da contribuição social sobre o imposto de renda, com previsão de aumento de alíquotas, e algumas questões importantes que a 110 resguarda os incentivos que não há na 45. Ouvi expressamente, na semana passada, no Congresso, em Belo Horizonte, de Direito Tributário, que a PEC 45 convergia para a 110, que ambas teriam praticamente a mesma linha. E, quando eu leio as duas, senador, isso não está correto. Elas são completamente diferentes. A única coisa que elas têm igual é a proposta de unificação sobre o consumo. Elas não têm a mesma diretriz. Inclusive a 45 me fala numa alíquota única, que pode chegar a 25%. Imagine um serviço que é de 5% passar para 25%. E serviço, eu estou falando de médicos, hospitais, hotelaria, construção civil, escolas e tudo mais. É extremamente preocupante o discurso simplista que eu tenho escutado dessas propostas.
Outra questão que eu já conversei com os dois autores da proposta, quando eu falo do IBS, eles me explicam, o modelo IVA, é curioso, na 25 tem mais de 20 vezes a expressão, o IBS é igual ao modelo IVA, o IBS é um modelo IVA atualizado. E eu sempre questiono, por que a gente está querendo inventar um nome novo, IBS? Por que eu não uso IVA? Pelo amor de Deus, o Mercosul usa IVA. O maior apelo do Mercosul é que o Brasil não utilizava IVA, tínhamos 3 impostos sobre o consumo, fora as contribuições. A resposta que eu tive é que o IBS é o que tem de mais moderno no mundo, inclusive modelo da Nova Zelândia. Estamos, senhores, no Brasil, Mercosul. Por que não IVA, se a explicação das duas propostas, o tempo todo os dois, quando explicam verbalmente, falam o IBS é o modelo IVA. E aí a gente faz mais força para algo novo do que manter o padrão internacional, que, inclusive, é a linha da contabilidade mundial de tentar padronizar no mundo globalizado, que não justifica tanta especificação. Algumas questões que eu chamo a atenção da sobrecarga sobre o consumo, eu preciso ter garantia de que o cidadão não vai ser massacrado. Eu estou ouvindo muito pouco nesses debates a proteção do cidadão brasileiro, muito pouco. Eu estou escutando o federalismo, os entes brigando pela sua carga, pela sua repartição da sua parte, os empresários querendo sempre a proteção evidente para que se permaneça a livre concorrência e o país cresça, mas muito pouco sobre o cidadão brasileiro e essa injustiça de que talvez ele novamente tenha que pagar o preço. Se transferirmos e focarmos no consumo, não tem outra saída. O cidadão é quem consome, as empresas não consomem, nós é que vamos pagar novamente essa conta. É preciso que se leia com atenção esses projetos. O imposto seletivo, que os dois projetos têm a previsão, eu chamo a atenção para uma oportunidade ímpar aqui de tratarmos da questão ambiental. Eu vi que no relatório da PEC já tem algumas emendas e uma já vem incluindo lá no 145, no parágrafo 5º, a ampliação para a inclusão do critério ambiental. Espero que assim seja, senador, e que essa casa tome a frente nisso, porque isso é o debate mundial. Países do mundo tributam o carbono, que nada mais é, simplificando, uma tributação sobre a poluição, já que se fala em extrafiscalidade, um estímulo ao consumo consciente na linha mundial da sustentabilidade econômica, no desenvolvimento sustentável. O imposto seletivo é uma excelente oportunidade para colocarmos o Brasil nesse debate internacional e não ficar restrito à bebida e a fumo, como está lá previsto no projeto. Inclusive com uma vertente importantíssima para o país, que é o desenvolvimento da energia renovável, que é uma grande saída, nós temos um grande potencial para isso. Uma outra questão da regressividade me preocupa muito, tem lá escondidinho no meio do projeto essa previsão que justifica para as classes mais baixas, os projetos falam, olha, não se preocupe que a classe baixa vai pagar 25%, quando era 5% sobre o consumo e a média 17%, ICMS, vai para 25%, mas não se preocupe que nós vamos fazer uma devolução para as classes mais baixas. Meus senhores, quando temos devolução nesse país? Conhecemos o modelo do imposto de renda, mas o imposto de renda, eu estou falando de pessoas que têm renda, que representa em torno de 31 milhões, de um país com mais de 200 milhões. O número de declarações entregues no Brasil, 31 milhões e alguma coisa, num país com mais de 200 milhões. A baixa renda corresponde a mais da metade do país. Como vai ser feita essa devolução? Por um caixa? Por um modelo talvez que tenhamos nas alfândegas internacionais para bens de luxo? Como que pessoas de baixa renda vão conseguir saber, pegar sua nota fiscal e ir lá ter essa devolução? Ninguém conseguiu me explicar esse projeto. Sempre a resposta é, lei complementar cuidará disso. E aí eu chamo a atenção, uma reforma muito drástica, muita coisa encaminhada para a lei complementar. Se for lei complementar, eu chamo ainda a atenção, senador, que se retire aquela expressão que está ali, poderá. Porque poderá ser em direito tributário significa facultatividade. E isso dá uma sensação, tira a seriedade do projeto. Se é para devolver, diga, deverá ser devolvido como condição essencial. Eu tenho minhas dúvidas de como vai ser feito isso, porque, tecnicamente, eu não consigo ver uma boca de caixa fazendo essa devolução. Já concluindo...
Ah, que gentileza. Por ser mulher, eu tenho um privilégio maior. Mulher fala mais... E está falando pelas mulheres, pelos homens, pelas crianças, pelos idosos, por todas nós. Então, eu vou usufruir meus 6 minutos. Um ponto relevante que tem na proposta, lá embaixo, soltinho. Eu estou falando da 110 por estar na Casa do Senado e vou fazendo um paralelo, quando necessário for, a PEC 45. A questão das imunidades. Se os senhores lerem o relatório, tem uma coisa muito curiosa. A própria indústria de papel pede para tirar a imunidade do papel, e foi uma emenda que foi incorporada na PEC 110. E porque estavam sendo prejudicados. É difícil, às vezes a ideia é boa, mas na hora de colocar na prática isso não funciona. E aí o papel sairia, perderia a imunidade dos livros, destinada a livros, jornais e periódicos. Hoje mal temos isso, quase tudo hoje em dia vai estar no livro eletrônico, e nunca vimos o reflexo dessa imunidade na redução do preço para o consumidor final. Nossos livros não são mais baratos porque temos imunidade no país. Essa oportunidade eu chamo a atenção, já que vamos falar de reforma, e que foi tocado a pedido de um setor, que foi da indústria do papel, que possamos rediscutir as imunidades tributárias. O momento é de retirar incentivo. Será que tem sentido mantermos as imunidades do artigo 150, inciso 6 da Constituição? E o que mais me surpreende, vi dentro dos projetos de emendas, vejam que perigoso, nas emendas à PEC 110, vários movimentos de instituições religiosas aumentando a imunidade. Aumentando a imunidade não só de templos, mas da renda, inclusive, oriundas e enviadas para o exterior. Será que isso cabe no Brasil ainda? Será que aquelas imunidades não deveriam estar? Isso é um modelo muito brasileiro, senador. Normalmente, os países desenvolvidos utilizam a isenção. Isenção é concedido em momento específico para promover um benefício, um estímulo econômico, mas ele não é eterno. O economista tem uma expressão curiosa, interessante, que configura bem isso. Incentivo não é insulina, não é para a vida inteira. Na hora que a gente põe na Constituição, fica para a vida inteira, e eu preciso de outra emenda para revogar. Isso talvez fique muito melhor, na minha opinião, que fosse tratado com leis de incentivos, de isenções, leis infraconstitucionais. Exerceu o papel, chegou no estágio que queríamos, simplesmente revogamos os incentivos, como é o sistema saudável. Incentivo é exceção. O outro lado é que também não podemos, que é o que faz a PEC 45, acabar de vez todos os incentivos. O problema do Brasil é a anomalia, o exagero dos incentivos, mas não significa que temos que tirar todos, e nisso a PEC 110 merece essa referência, porque cuida disso. E já concluindo, para não cansá-los mais, eu chamo a atenção para esse movimento do que chamamos administração fiscal dialógica no século XXI. Esse é o modelo, estamos aqui tentando, com as pessoas que trabalham na administração, e sugiro também, senador, chamar aqui os representantes dos contribuintes, do mais humilde ao principal setor da indústria brasileira. Eles têm que estar aqui, porque nós temos que ver como eles vão, pelo menos, tentar fazer com que eles leiam esse projeto, porque eles vão ser diretamente prejudicados por falta de conhecimento. Então, é muito importante que a gente trave aqui esse debate construtivo, o que eu chamo a arte de dialogar, que nós perdemos isso. O que eu tenho assistido no Brasil nesse último semestre, especificamente sobre reforma tributária, são defesas praticamente cegas, os dois lados, defendendo com tanta ênfase, prometendo tantas coisas que eu sei que eles não conseguem prometer, e, de repente, nós que estamos do lado do direito, estamos querendo nos embutir da atividade do político, que faz isso em outro momento na Casa Legislativa. Então, esse debate só vai ser sério, só vai ser firme, se ao lado dessa proposta jurídica interessante, dessa construção, sejam escutadas as falhas. Os dois projetos que estamos falando tenham visto pouca reformulação, ambos prometem abertura, debate, falamos e insistimos nesses assuntos, e eu não tenho visto nenhuma alteração. Ao contrário, tenho visto que as posições se tornam mais radicais. Então, aqui é mais um apelo à sociedade brasileira que foque nesses estudos, que analise a reforma tributária. É muito sério. Se aprovada como está, o cidadão brasileiro vai sofrer um grave prejuízo. O consumidor brasileiro vai pagar essa conta. Não tem discussão de lucros e dividendos. A questão que falamos
falamos sobre e já encerra a tributação da herança, nós temos outros problemas, nós temos o ganho de capital, que vai dar um aumento na herança. Então, são questões importantes que devem ser debatidas com muita seriedade e com os números do lado. Fora isso, a gente não consegue alcançar um discurso coerente. Muito obrigada e peço desculpa pela demora. Cumprimento